A primeira pergunta que eu faço quando eu estou conversando com alguém a respeito da contabilidade de determinada empresa é: quem é essa empresa do ponto de vista contábil? Ou seja, qual o modelo de contabilidade essa empresa adota? A partir disso, eu consigo associar as demonstrações financeiras que ela precisa apresentar, ou seja, qual o conjunto completo das demonstrações contábeis essa empresa precisa apresentar. Aí sim, eu consigo associar as normas de contabilidade, né, que estão envolvendo ali aquele modelo de contabilidade. Aí é possível conversar sobre as transações, forma de reconhecimento e de mensuração dos elementos das demonstrações contábeis e questões mais específicas para essa entidade. Em virtude disso, eu fiz esse vídeo que eu apresento os modelos de contabilidade vigentes no Brasil. Esse panorama foi alterado em 2023. E, a partir disso, eu associo a cada modelo as peças contábeis que precisam ser apresentadas nas demonstrações financeiras. Eu sou a professora Mariana e meu intuito aqui é descomplicar a contabilidade. Bom, este quadro, então, apresenta os modelos contábeis vigentes no Brasil, a normatização de cada um deles e os critérios de enquadramento das empresas a cada um deles. É oportuno salientar que a forma de tributação da empresa, seja simples nacional, lucro presumido ou lucro real, enfim, não está diretamente relacionado a nenhum dos modelos contábeis, tá? São questões independentes. As demonstrações contábeis, elas são elaboradas para fins gerais, tá? E não para atendimento ao usuário específico. E a Receita Federal, no caso, é considerada um usuário específico. Então, não há essa vinculação entre forma de tributação e modelo de contabilidade. Porém, tem que se observar que esses limites de 4.878.000.000 previstos como critérios de classificação para os modelos para médias, pequenas e microentidades estão vinculados à legislação tributária. Então, ocorrendo alteração na legislação tributária em tais limites, ela também deve ser considerada para fins de categorização das entidades contabilmente aqui, independentemente da atualização da NBCTG 1001, 1002 e da ITG 1000. O modelo completo é o considerado o modelo superior, né? É o mais completo. Significa que a empresa ela deve adotar as NBCTGs completas, né? As normas brasileiras de contabilidade técnicas gerais completas, tá? A complexidade nos modelos vai diminuindo à medida que vai diminuindo aí o faturamento até chegar no modelo mais simples para microentidades. Então, dessa forma, sim, é possível a empresa adotar um modelo superior ao que ela estaria formalmente enquadrada, tá? Desde que ela permaneça por pelo menos 2 anos naquele modelo e adote o modelo em todas as suas necessidades normativas, tá? O modelo de contabilidade para médias empresas deve ser adotado pelas empresas de médio porte, ou seja, cuja receita bruta do exercício anterior tenha sido superior a 78 milhões e igual ou inferior a 300 milhões. A adoção do modelo para as médias empresas compreende na aplicação da NBCTG 1000, que corresponde ao IFRS para pequenas e médias empresas, né? IFRS for Small and Medium Size Entities, tá? Então, a norma IFRS está embasando essa NBCTG 1000. O modelo de contabilidade para pequenas empresas deve ser adotado pelas entidades cuja receita bruta do exercício anterior tenha sido superior a 4.800.000, igual ou inferior a 78 milhões. A norma que rege o modelo é a NBCTG 1001. O modelo de contabilidade para microentidades é regido pela NBCTG 1002 e deve ser adotado pelas entidades cuja receita bruta no exercício anterior tenha sido igual ou inferior a 4.800.000. Bom, agora vamos detalhar os modelos, tá? Então, o modelo completo, ele deve ser adotado pelas entidades de grande porte, né, de acordo com o critério da Lei 11.638 de 2007, que é as empresas que tiveram no exercício anterior o ativo total superior a 240 milhões ou receita bruta anual superior a 300 milhões.
tá? Por empresas em que a entidade supervisora e ou agência reguladora exigir, e por quaisquer entidades que possuam a obrigação de prestação pública de suas contas, tá? No Brasil, as sociedades por ações, as SAs fechadas, tá? Mesmo que obrigada à prestação pública de suas contas, elas são tidas como pequenas e médias empresas, assim como as sociedades limitadas e as demais entidades comerciais, né? Desde que não sejam consideradas como de grande porte. Modelo para médias empresas, tá? Conforme a NBCTG 1000, essas empresas são as que não têm a obrigação de prestação pública de suas contas e que elaboram demonstrações contábeis para fins gerais para usuários externos. Como exemplo de usuário externo, então, inclui proprietários que não estão envolvidos na administração do negócio, credores existentes e potenciais e agências de avaliação de crédito. O termo empresa de pequeno porte adotado na norma, tá, não inclui SAs de capital aberto, reguladas pela CVM, sociedades de grande porte, de acordo com a 11.638, e as sociedades reguladas pelo Banco Central, SUSEP e outras, né, empresas submetidas a outros órgãos regulamentadores. Modelo para pequenas empresas, tá? Aqui tem que atentar. Entidades que possuem responsabilidade pública de prestação de suas contas não pode utilizar esse modelo para pequenas empresas, tá? É facultado às empresas pequenas passarem voluntariamente a utilizar a NBCTG 1000 ou as normas completas, ou seja, como eu comentei antes, elas podem adotar o modelo mais complexo, mas tem que se manter por no mínimo 2 anos. As empresas que ultrapassarem o limite de 78 milhões de receita bruta por 2 anos consecutivos, aí sim elas vão passar obrigatoriamente a seguir a NBCTG 1000 ou o conjunto completo das demonstrações contábeis após esses 2 anos, a partir do ano seguinte, certo? Se a entidade que adota a NBCTG 1000 ou as normas completas e elas ficarem abaixo de 78 milhões anuais de receita bruta por 2 anos seguidos, pode optar, então, por esse modelo para pequenas empresas, aí, a NBCTG 1001. Modelo para microentidade, tá? A pequena empresa e a microentidade qualificada como companhia fechada ou sujeita à tributação com base no lucro real tem que seguir o que determina a Lei 6404 e assim aplicar a norma mais adequada, tá? As microentidades que ultrapassarem o limite de 4.800 de receita bruta por 2 anos, da mesma forma, obrigatoriamente vão ter que seguir o modelo NBCTG 1001 para pequenas empresas, tá? Ou as normas completas. Mesma regra e mesmo funcionamento ali para as pequenas empresas. Essa questão dos 2 anos de permanência no mesmo modelo, ela é requerida até mesmo para que possa se manter a questão da comparabilidade. Se a entidade utiliza, né, a NBCTG 1001, a NBCTG 1000 ou as normas completas que ficarem abaixo desse valor, né, que está enquadrado, podem optar pela norma a partir do ano seguinte. Bom, pessoal, então temos esses 4 modelos de contabilidade vigentes no Brasil e como uma das partes fundamentais desse enquadramento das empresas é a questão das empresas que necessitam tornar públicas suas contas, ou seja, publicar as demonstrações contábeis. A primeira questão importante em relação a isso é que o termo apresentar é diferente do termo divulgar e é diferente do termo publicar. Tá? Apresentar, todas as empresas no Brasil precisam apresentar suas demonstrações contábeis, seja aquela autenticação junto à junta comercial ou cartório, seja via ECD, né, escrituração contábil digital, ou seja via independente lá e fazer o registro dos seus livros contábeis e das demonstrações contábeis. Então, isso é apresentar, certo? A palavra divulgar, ela diz respeito a tornar públicas as contas de maneira voluntária, tá? Já o termo publicar, aí sim, algumas empresas no Brasil compulsoriamente precisam publicar suas demonstrações financeiras, tá? Quem são essas empresas? De maneira geral aqui, são as companhias de capital aberto, tá?
ou que estão em processo de abertura de capital. São os bancos, tá? Cooperativas de crédito, companhias de seguro, corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, fundos mútuos e bancos de investimentos, tá? E sociedades reguladas por entidades supervisoras ou agências reguladoras que determinarem essa prestação pública de suas contas. Agora que a gente já conhece, então, os 4 modelos de contabilidade e os critérios, né, de adequação das empresas a esses modelos, é importante a gente relacionar qual é a demonstração contábil, né? Qual o conjunto completo das demonstrações contábeis para cada um desses modelos, certo? Nesse ponto é importante salientar que demonstrações financeiras e demonstrações contábeis é a mesma coisa, tá? Demonstrações financeiras, né? Esse termo, ele se popularizou ainda mais no Brasil com a adoção do IFRS, né? Porque o termo em inglês Financial Statements, que estão nas normas internacionais, que são redigidas em inglês, são traduzidos por demonstrações financeiras, tá? E aqui a gente costumava utilizar demonstrações contábeis. É da mesma forma, tá? Inclusive, algumas normas trazem o termo demonstrações financeiras e outras demonstrações contábeis. Então, a gente está falando da mesma coisa. Bom, aqui eu trago um quadro comparativo com as peças contábeis, né, as estruturas das demonstrações contábeis e cada um dos modelos de contabilidade. Uma atenção aqui é o asterisco, tá? Ali da Lei 6404. A Lei 6404, ela não é um modelo de contabilidade, né? Inclusive, não foi tratado anteriormente. Porém, ela traz regulamentações ao longo da própria lei em relação a questões normativas, né, contábeis. Como tem essa diferenciação, temos alguns pontos importantes em que a lei difere da NBCTG 26, por exemplo, de apresentação das demonstrações contábeis, inclusive em relação ao conjunto completo das demonstrações contábeis. Eu considerei a Lei 6404 como uma coluna aqui, tá? Como se fosse um modelo de contabilidade, mas não é. É só para a gente saber a diferença, né, entre a NBCTG 26, de apresentação de demonstrações contábeis, que traz o conjunto completo aí dessa segunda coluna exigido, né, para quem adota esse modelo completo, e a Lei 6404, tá? Bom, então nós temos aqui no modelo completo balanço e demonstração do resultado. São as duas estruturas que uma não existe sem a outra, certo? Os elementos das demonstrações contábeis, né, que é o ativo, passivo, patrimônio líquido, receitas e despesas, eles vão envolver essas duas estruturas, essas duas peças contábeis. Uma não existe sem a outra. Por isso, essas duas estruturas, elas são exigidas em todos os modelos de contabilidade. Então, aqui a gente nem discute, né? O balanço e a DRE é a contabilidade da empresa, né? Reflete a empresa. Então, todas as demais estruturas, elas são oriundas, né, dos elementos das demonstrações contábeis que estão presentes nessas duas estruturas aí, que é o balanço e a DRE. Notas explicativas, tá? As notas explicativas são exigidas pela lei, no modelo completo, para médias empresas, tá? Para pequenas empresas, a gente tem aqui notas explicativas, né, mais resumidas, né? Compreende resumo das políticas contábeis significativas e outras informações explanatórias, tá? No caso das notas para pequenas empresas. Para microentidades, não é exigido notas explicativas, mas quem adota esse modelo tem que, no final das demonstrações, fazer uma declaração explícita e sem reservas da conformidade com a NBCTG 1002, tá? As microentidades, então, não estão obrigadas a fazer notas, mas a norma incentiva a elaborar e divulgar essas informações. DMPL e DLPA, tá? A Lei 6404, ela não fala na DMPL, ela fala em DLPA, mas ela diz que se a empresa tiver que apresentar DMPL, a DLPA pode ser incluída na DMPL,
tá? Já a NBCTG 26, o que que ela diz? Ó, só fala na DMPL, né? Ela nem traz a DLPA. Por quê? Porque a DLPA, ela automaticamente está na DMPL, porque uma vez que a DMPL tem que ser apresentado todas as contas, né, de patrimônio líquido e suas movimentações, automaticamente lucros ou prejuízos acumulados está inserido na DMPL. Portanto, não se fala aqui em termos de FRS em DLPA, tá? Nesse sentido. Então, aqui é DMPL. Já no modelo para as médias empresas, o que se tem aqui, tá? No caso das médias, se as únicas alterações no PL, né, derivarem do resultado de distribuição de lucro, de correção de erros de períodos anteriores e de mudança de políticas contábeis, a entidade pode apresentar uma única DLPA no lugar da DMPL. Ou seja, se tu tiver uma DMPL que tu só vai movimentar um grupo, que é o de lucro ou prejuízos acumulados, tu vai ter a DLPA, certo? Então, para médias empresas, é essa a relação. Para pequenas empresas, é o mesmo raciocínio, tá? Já para microentidades, não se fala em DMPL, se fala na DLPA. Agora vamos para a DRA. A Lei 6404, ela não traz a menção à demonstração do resultado abrangente, tá? No modelo completo, a DRA é exigida, certo? E no modelo para as médias empresas, o que que diz? Se a entidade não possui nenhum item de outro resultado abrangente, né, ela pode apresentar somente a demonstração do resultado, ok? Então, só se tu tiver resultado abrangente que tu vai apresentar. No modelo para pequenas empresas não é mencionado, tampouco de microentidades. Demonstração do fluxo de caixa. O fluxo de caixa ele é exigido, tá? Tanto pela Lei 6404 quanto pelo modelo completo para médias empresas e pequenas empresas. Só microentidades não precisa. Porém, temos uma observação na Lei 6404. Ela diz que não há necessidade de apresentação da DFC pelas companhias fechadas com patrimônio líquido na data do balanço inferior a R$2 milhões. Tá? Ela diz isso, porém, o modelo completo exige, tá? As empresas acabam apresentando, obviamente, né? Seguindo as normas de contabilidade, porém, observa-se essa dispensa apresentada na Lei 6404, tá? DVA, pessoal. Bom, a DVA, ela é exigida, né? Ela é prevista se companhia aberta, tá? Então, se companhia aberta ou se o órgão regulamentador exigir, aí sim se apresenta a DVA. Os demais modelos, né, NBCTG 1000, 1001, 1002, não exige a questão da DVA. Bom, pessoal, então esse é o panorama, tá, das estruturas do conjunto completo das demonstrações contábeis para cada um dos modelos de contabilidade e também relaciono aqui a Lei 6404. Bom, para as empresas que adotam o modelo para pequenas entidades e para microentidades, devem observar também a interpretação técnica geral 1000, tá? Ali traz um modelo de plano de contas e de estrutura das demonstrações contábeis. Não necessariamente essa sugestão, né, esses modelos apresentados na ITG 1000 são iguais ao modelo normal do IFRS, tá? Tem diferenças, inclusive a demonstração do resultado nessa interpretação técnica parte da receita bruta, o que não acontece para o modelo completo, de acordo com a IAS 1, né? E de acordo com a NBCTG 26 aqui no Brasil, de apresentação das demonstrações contábeis. Portanto, tem que observar que pode haver, então, essas diferenças, né? E que são modelos mais simplificados ali apresentados, ok? Existe também a interpretação técnica de escrituração contábil, a ITG 2000,
Tá? Ali aquela norma coloca que não há plano de contas padrão, né? Necessariamente que sigam aquelas contas. Portanto, esse plano de contas da ITG 1000 é um plano de contas sugerido, né? Para esses modelos menores aí, menos complexos de contabilidade. Bom, pessoal, espero que tenham sido úteis essas informações. Se foi, curte, inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo com outras pessoas que possam usufruir dessas informações. Me conta aqui nos comentários outros assuntos contábeis que tu gostaria que eu desenvolvesse e trouxesse aqui para o canal. E até o próximo vídeo.